Meu nome é Robertson e eu estou com essa palestra aqui para falar para vocês que é como programar o seu processo de software. O grande motivo de eu ter trazido e a motivação de estar falando isso para vocês é que a gente costuma muito, e eu tenho encontrado muito essa ideia de que o processo ele é algo que atrapalha o que a gente está fazendo, um processo ele é uma burocracia a mais além do meu fazer, do meu ossos do ofício, que é olhar para baixo e codar e fazer o meu software, fazer qualquer coisa. Só que, na real, eu acredito e eu vejo muito processos, e essa é uma visão que a gente tem muito lá na Vinta, de que o processo ele ajuda a gente e ele é nada mais do que uma forma de organização de trabalho com muitas pessoas. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Head of Product lá na Vinta há 2 anos. Eu adoro trabalhar com melhorias de produto e organização e adoro experimentar cervejas artesanais. Experimentei umas muito boas aqui de Natal, inclusive, e venho lá de Recife, né? Lá de Recife também tem algumas interessantes. A gente, lá na Vinta, a gente é um estúdio de software lá de Recife, que trabalha com sistemas web, usando majoritariamente Django e React para clientes internacionais. Boa parte dos clientes da gente estão em Nova York e São Francisco. Todas as palestras da gente, do evento, inclusive essas, quem quiser já ir acompanhando, estão disponíveis nesse Bitly aí de baixo, que tá essa minha, a de Ari, que está rolando ali do lado, e a de Luca, que rolou ontem. Estamos contratando também, quem quiser dar uma olhada, tiver interesse, vintasoftware.com/careers. Beleza, começando um pouquinho, o que eu quero trazer para vocês é uma ambientação sobre algumas noções básicas sobre processo ágil e falar sobre algumas coisas que eu considero importantes ou blocos que eu considero importantes dentro do processo de software. A ideia que eu quero passar, e muito mais do que esses blocos ou do que as coisas que eu vou mostrar e as práticas que eu vou mostrar, é que todo processo, e qualquer que seja a sua empresa, qualquer que seja o seu lugar, ele é modular. Ele é tal qual uma lib que a gente baixa. A gente pode usar ele como ele vem, tal qual o Scrum, Kanban, esses milhões de processos que tem por aí, ou a gente pode montar o nosso. A gente pode pegar as práticas que nos interessam, as práticas que são relativas ao nosso contexto e aplicar para a gente. A gente lá na Vinta acredita muito nessa abordagem, inclusive o processo da gente, a gente não usa Scrum da forma como ele é dito, a gente não usa Kanban, todo feitinho, arrumadinho, a gente não usa nenhum desses já pré-definidos, como se fosse out of the box. A gente pega pedaços de cada um deles no que faz sentido para os problemas da gente. E é um pouco do que eu quero trazer para vocês aqui, muito mais do que as práticas de cada uma. E, primeiro, por que é importante falar sobre isso? Isso aqui é uma representação de quantas linhas de conversa existem em um time, de acordo com a quantidade de pessoas nesse time. Então, uma coisa que a gente pode notar é que pulando de 3 pessoas para 4 pessoas, a gente já duplica a quantidade de conversa e a quantidade de possibilidades que eu tenho nesse meio. Então, e eu acredito que todo mundo aqui, assim como eu tenho, sabe a sua melhor forma de trabalhar. Sabe que, beleza, eu produzo melhor dessa forma, ouvindo música, não ouvindo música, codando primeiro as coisas mais complicadas, primeiras mais fáceis. Só que quando você começa a ter 3, 4, 6, 10, 20 pessoas, fica muito mais difícil de alinhar essas formas de trabalho. E o processo não é nada mais do que isso. É uma interação de você dizer, beleza, essa pessoa vai comunicar com essa outra pessoa através de Slack, de uma certa forma, para garantir que elas duas trabalhem bem e entreguem a melhor coisa no final. E essa ideia de que, como vocês estão vendo, cresce exponencialmente. Então, a dificuldade de lidar com o time e o processo ele tem que se ajustar a isso, vai sempre de acordo com o tamanho do time. Quanto maior o time, mais complexo o processo, mais coisas você tem que se preocupar, porque são mais linhas de comunicação entre as pessoas. E a gente sabe resolver esses problemas, que nem eu falei, da gente. Só que quando você vai aumentando o time, você acaba tendo que cair em 2 coisas. Ou o time é muito experiente e o próprio time sabe se autoajustar e se autogerenciar e escolhe o processo à medida que vai encontrando os problemas. Ou você precisa sedimentar isso de alguma forma. Criar um processo, investir em práticas ou coisas que vão lhe ajudar nesse sentido. E algumas outras coisas. Eu vou falar muito aqui sobre ágil. E é importante vocês terem umas noções básicas de que muita gente fala de que ágil é ideal por causa da... Ah, não, meu time vai conseguir entregar mais coisas. Ágil nunca foi sobre isso. Inclusive, muitos dos signatários do manifesto lá em 2001, porque ágil é realmente muito antigo, eles falam que uma das coisas que matou o ágil, ou que danifica muito a forma como times ágeis trabalham, é a ideia de que você se foca em entregar mais rápido e não em fazer entregas melhores. E aqui a gente tem algumas falas de alguns signatários, como o Ron Jeffries, que falava de que... Alguém aqui já fez Playing Poker? Bom, um pessoal. A gente, tanto no Playing Poker quanto em outros tipos de estimativa, a gente se acostuma a dar pontos para a história. Isso é do Scrum, o Scrum prega muita coisa do tipo. O próprio Ron Jeffries ele diz que eu posso ter inventado esse tipo de pontuação para histórias ou para atividades, se eu fiz, me desculpem. Porque ele acha que você se prende muito à prática e acaba se desvirtuando a ponto de que eu quero seguir a prática, mesmo que isso não esteja ajudando o meu time a entregar melhor.
Outra coisa foi o Jim Highsmith, que ele é outro signatário do manifesto, dizendo que a velocidade está matando o ágil. O ágil ele nasceu e ele foi assinado por toda essa galera para ser uma forma de programadores trabalharem juntos de forma melhor, de forma mais sustentável no longo prazo e de forma a garantir boas entregas, não entregas mais rápido, nunca de trabalhar mais rápido. Trabalhar mais rápido pode ser uma consequência se o time está bem alinhado com o processo, mas o objetivo não é esse. Muitas das coisas que eu vou falar nessa palestra são citadas por esse bicho aqui, Joshua Karievsky. Ele deu uma keynote na Agile Conf de 2016, muito boa, falando sobre Modern Agile. O que ele propunha que fosse uma atualização dos princípios do ágil. E boa parte desses princípios é o que eu vou falar aqui. Mas, novamente, a ideia do que eu quero que vocês vejam é... Eu não estou aqui para dizer que essa prática é perfeita ou que tem várias práticas que eu vou citar que vocês devem implementar. Eu estou aqui para trazer algumas coisas, vocês olhem o que faz sentido para vocês e o que fizer, vocês peguem e levem para a empresa de vocês. O que não fizer, deixe para depois, não resolve o problema de vocês, não precisa ser pego. Começando, tem um conceito muito legal do Martin Fowler, também um signatário, né, e um dos criadores da TW. Ele fala de ownership de código. Para ele, ownership de código é quantas pessoas no projeto são donas, ou fizeram, ou têm uma boa relação, ou têm uma boa intimidade com uma certa parte desse processo, desse projeto. Então, ele define que organizações, dependendo da maturidade delas, elas podem ter uma ownership forte, fraca ou coletiva. A forte acontece que é o normal, quando você tem ou times muito pequenos, ou até às vezes times muito grandes, de 20, 50, 100 pessoas, em que, poxa, fulano mexeu nessa parte do código, fulano é quem mexe sempre ali, porque ele é quem sabe mexer nessa parte. Ah não, cicrano é quem mexe nessa outra parte do código, e ele sempre vai mexer ali. Esse tipo de ownership é considerado ruim por ele, porque você acaba tendo muitos problemas de a pessoa ficou doente, ou a pessoa teve algum problema, ou até algo mais banal, como essa pessoa nessa sprint está trabalhando em outra feature. E eu não consigo ter o foco dela, o entendimento dela do código, porque a propriedade do código é dela. O Martin Fowler defende que organizações vão ou para a parte de code ownership fraca, ou para a parte de coletiva. A fraca é quando você começa a pôr, por exemplo, pull requests, em que eu tenho que uma pessoa faz, e beleza, ela ainda é a que sabe mais da coisa, mas outra pessoa está lá do lado e está vendo isso também, teve que pelo menos revisar esse código. Enquanto que a coletiva é quando você abre um pouco mais ainda e garante revezamento em desenvolvimento da mesma coisa. Então eu não estou só garantindo que essa pessoa sempre desenvolve e essa sempre revisa, mas estou garantindo que, beleza, a próxima vez que a gente for tocar nessa feature, essa outra pessoa que revisou vai fazer. Ele defende que essas duas aqui são tranquilas, depende muito da sua organização, e que essa aqui deveria ser evitada, até por causa de imprevistos e porque o seu time acaba trabalhando pior por depender muito de uma pessoa. Uma forma de você codar isso e de transformar isso numa ferramenta para que isso não fique a partir de uma pessoa, de um agile coach ou do gerente do projeto fazer, é implementar pull requests ou pull request templates. Teve uma palestra de Luca ontem sobre isso, quem viu ele dá alguns exemplos, mas tanto GitLab quanto Bitbucket quanto GitHub, eles têm templates, e são templates muito fáceis de fazer, você faz em Markdown mesmo, onde, olha, coisas que você tem que olhar antes de fazer um pull request. Ou ainda, beleza, eu vou revisar o pull request de alguém. Quais são as coisas que eu tenho que me atentar? Então tem várias coisas sobre isso. Naquele blog post vocês conseguem achar mais referências sobre isso. Mas isso é uma ideia interessante sobre como tornar de forma fácil que pull requests sejam mais aceitos pela empresa, ou pelo menos mais aceitos pelos programadores. Outra coisa é linters. Linters são checagens automáticas de código. Então é sobre você não se preocupar tanto com a PEP 8 e ter que decorar a PEP 8 de cabeça. É mais de você, beleza, eu tenho esse linter que vai me avisar toda vez que eu estiver infringindo esse meu estilo de código de alguma forma. Então, existe linter para tudo. E linters são programáveis. Então, qualquer pessoa daqui pode fazer um linter que seja de específico para o processo da sua empresa. Inclusive, é sempre recomendável, já que toda empresa tem um processo muito específico, e às vezes você pegando o processo de outras empresas, você pode estar tentando estar com a bala que não resolve o problema que você tem ainda. Outra coisa interessante, isso é um caso da Etsy. Eles têm um prêmio que até hoje acontece na empresa anualmente, para a pessoa que fez a pior cagada, no caso, a pessoa que quebrou o site. Eles têm, o ano passado foi um estagiário que foi ajustar o CSS do site e derrubou o site todo, o site ficou fora do ar durante umas 2 horas, assim. Só que aí o que acontece você pode ver isso que, poxa, esse estagiário fudeu meu negócio, caralho, tirou meu site do ar, vou ter que demitir esse cara, ou você pode ter a visão deles, que é de que erros são sistêmicos e nunca individuais. A ideia de que uma pessoa deu errado num processo é mais fácil de ser aceitável, só que joga muita culpa na pessoa, quando na real o seu processo, provavelmente se o CSS derrubou seu site durante algumas horas, você tá com o processo meio cagado para manter seu site no ar.
A ideia é de que se você faz essa meia-culpa, sempre que acontece um erro muito grande, de que, poxa, talvez o problema esteja no processo e não na pessoa, você consegue evoluir mais rápido como empresa, como organização. A ideia é de que todo o processo é modular, então eu consigo escolher os módulos que me possibilitam entregar mais rápido e entregar com mais qualidade. A ideia disso é de que, beleza, por onde eu começo a brincar se eu tenho vários módulos e vários pedaços de processo que eu posso usar? Poxa, normalmente se utiliza, beleza, eu quero garantir que eu estou trabalhando melhor, eu quero garantir que minhas features estão saindo bem. E existem bloquinhos para isso. Um deles é Feature Toggle. Alguém aqui já ouviu falar desse conceito? Beleza? O pessoal. Feature Toggle é o Martin Fowler falou muito sobre ele, mas ficou mais famosinho quando o Spotify lançou um vídeo sobre. É a ideia de que você sobe features para produção com um botãozinho a mais de habilitado ou desabilitado. E a ideia é que você consegue, através disso, garantir um dia fixo de deploy, e mesmo que eu não tenha terminado a feature, eu subo a feature para produção, só que subo ela desligada. O que acontece é que você consegue ver, pelo menos, problemas de integração, mesmo sem quebrar o site ou sem prejudicar a experiência do usuário nessa feature. E tem umas... Quem quiser olhar mais, o Spotify fala muito bem disso. Ele tem um modelo chamado Feature Train, que é um negócio bem legal de se ver. Outra coisa são testes automatizados. Então, a gente sabe que fazer teste não é a coisa mais legal do mundo, só que são necessários, a gente também sabe disso, e o ideal normalmente é achar uma forma fácil de fazer eles sempre que possível. Lá pra gente na Vinta foi fazer testes automatizados com Continuous Integration. A gente usa o Circle CI, ele integra muito fácil com Python, tem vários tutoriais na internet, quem quiser olhar depois. E a ideia dele é muito de toda vez que eu vou subir algo para produção, ele vai rodar uma suite de testes. Então, atrasa um pouco a sua produção, no sentido de que você tem que produzir o código e uma suite de testes, mas gera muito mais retorno no longo prazo, porque você sabe que esse código foi minimamente testado quando foi subido. E todo mundo tem acesso a essa suite que esteja na organização do Circle CI. Então fica bem mais fácil. A ideia é de que, beleza, se eu já garanti as minhas primeiras entregas e todo o processo é modular, eu posso pegar pedaços de outras coisas, então eu posso investir em criar um ambiente seguro para pessoas experimentarem e errarem. Tem uma palestra muito boa ontem que falava exatamente sobre... Ontem não, desculpa, na quinta-feira, sobre photons, que a UIT falou de pessoas, elas vão errar, tá tudo bem, faz parte. O que a gente tem que fazer é ter um processo resiliente para que nós, como time, não sejamos prejudicados por esses erros. E algumas formas de fazer isso e de garantir que essas pessoas estão fazendo as coisas que deveriam ser feitas e não simplesmente fazendo o que deu na telha, é você investir em UX ou em mapas de calor para medir de alguma forma a interação que as pessoas têm com o seu sistema. A ideia é de que se eu dependo apenas do designer ou se eu dependo apenas do gerente para priorizar coisas, eu estou com um ponto único de falha, que se esse ponto falhar, eu vou desprender um sprint, duas, fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. Então, nesse sentido, vale muito mais a pena investir em dados para que todos possam tomar a decisão sobre o que é feito. Uma forma delas é UX, né? Então quem tiver designers de UX ou pessoas que gostam de estudar isso, é interessante investir nisso. Outras é investir realmente em mapeamento, de ver como isso acontece. A gente, inclusive, mudou algumas coisas do site da Vinta quando a gente começou a botar isso, porque a gente viu que tinha umas animações que a gente achava muito espalhafatosas de um negócio mexendo, só que era isso que gerava interação da galera. Então a galera entrava no site e ficava muito mexendo nisso. Então a gente fez a mudança e beleza, vamos botar mais animação nesse sentido, mesmo não sendo algo que a gente gostava tanto. Outra coisa, além de mapeamento de front, existem ferramentas para se pegar métricas do back-end, métricas de qualquer tipo de evento na sua aplicação. Uma delas que a gente usa, que é bem completa, é o Mixpanel, mas existe Kissmetrics, Heap Analytics, entre várias e várias outras. A ideia aqui é simplesmente de que, novamente, dar o poder de decisão para mais de uma pessoa. A gente tem a decisão sobre, beleza, como eu vou fazer essa coisa, qual o padrão de código que eu vou usar, qual o padrão de projeto que eu vou usar, só que é importante ver também qual é a feature que eu estou pegando, o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, por que eu adicionei isso no meu backlog, por que isso está priorizado dessa forma. Aqui tem um negócio legal também, que é a gente se acostuma muito a criticar a reunião, dizendo que reunião é 100% e necessariamente ruim. Só que, na real, pelo ponto de vista, pelo menos da gente da Vinta, a reunião não é ruim. Você só tem que usar ela para o propósito certo. Tem aqui uma charge que mostra quantas reuniões acontecem por dia, de acordo com o tempo de projeto. E vocês podem ver que ela escala muito quando eu tenho um problema muito perto da deadline, ou algo que beleza, eu preciso de muita reunião para resolver isso. Quando a reunião é usada como passagem de informação, eu tenho que entrar no sync com todo mundo, a reunião costuma ser mais cansativa, demorar muito e dar uma ilusão de produtividade. A ideia é que reuniões sejam usadas como, beleza, já que eu vou ter que parar todo mundo, por que eu não paro todo mundo para passar conhecimento entre os times e garantir que eles fazem algo bem e que, beleza, olha, encontrei esse problema no meu projeto. Fulano, quando encontrar um tipo de problema, fala com essa pessoa que está no meu time que resolveu isso.
As reuniões semanais da gente lá são focadas nessa troca de conhecimento, em que cada time responde sobre quais foram os problemas que eu encontrei e o que foi que eu aprendi com isso, para o outro time saber que, beleza, se eu encontrar um problema desse, eu sei com quem falar. Novamente, como todo processo é modular, a gente consegue pegar módulos que potencializam essa decisão dentro de cada um do nosso time. A gente quebra essa questão do único ponto de falha no gerente ou no cliente. E uma forma que a gente achou de fazer isso bem legal é a criação de playbooks, ou um livro sobre como fazer as coisas. Anotar o seu processo, nem que você não precisa ser um playbook. A gente joga no GitHub porque a gente achou fácil. É um lugar onde todo mundo tem familiaridade, todo mundo consegue. Beleza, achei que esse processo aqui está errado. Faz um PR, alguém vai revisar, alguém vai corrigir esse processo. Então, para a gente, o GitHub foi a ferramenta, mas pode ser em qualquer lugar. A Steam, o Basecamp e algumas outras empresas, o Facebook, eles fazem impresso. E eles dão para as pessoas toda vez que a pessoa entra. Só que a gente acha que isso demora muito para mudar, e ele não muda com a rapidez que a gente precisaria. Então a gente prefere usar o GitHub. Outra coisa é a ideia de experimentar rapidamente. O Playbook ele ajuda muito porque ele serve para duas coisas. Uma que é, eu meio que sedimento o que já foi feito, então eu garanto que, beleza, tudo que foi feito está anotado e a gente não perdeu essa informação. E outra é, eu crio a base para acordos futuros. Se algo está escrito, é muito mais fácil alguém chegar e dizer, poxa, isso que está escrito aqui eu achei que era errado. Ao invés de dizer, tipo, não, ó, fulano falou que era assim, então a gente vai fazer assim. Quando o processo sai da pessoa e vai para o papel, fica muito mais fácil de discutir ele. E fica muito mais fácil de fazer isso aqui, que é inovar a partir das pontas, inovar a partir de todos dentro da organização. A gente acredita que se você depende dos sócios e de algumas outras pessoas para inovar, você acaba novamente, ponto único de falha, você tem inovações muito menos rotineiras. A gente prefere abordar no sentido de todo mundo dá ideia, então ideias podem vir das pontas, a gente cria ferramentas como Playbook para coisas desse tipo, mas as decisões acontecem top-down. Então, todo mundo dá soluções, mas não top-down no sentido de sócios definem, mas top-down no sentido de as pessoas cujo aquilo é pertinente definem. Então, todo mundo pode dar ideia, mas quem define são as pessoas que trabalham com aquilo diretamente. É o time daquele projeto que tem autonomia para definir qual é o processo de teste, por exemplo. É o time daquele projeto que tem autonomia para definir como eu vou usar o Continuous Deployment da gente. Mas as ideias para o Continuous Deployment, ou para melhorar esse processo, podem vir de qualquer time, em qualquer reunião, em qualquer etapa dessa. A ideia é que, como todo processo é modular, eu consigo reconhecer meus módulos, eu consigo iterar sobre eles, descobrir o que é que funciona, o que é que não funciona, pegar código novo, vou deixar código fora, e eu consigo trocar ideias com outras pessoas. Se eu entendo que meu processo é um conjunto de ferramentas e um conjunto de relações entre pessoas para resolver problemas, e que ele é formado por vários bloquinhos desse, eu consigo pegar um bloquinho e dizer para a pessoa, olha, eu estou resolvendo esse problema dessa forma, como é que você resolve? E a pessoa vai me dizer isso, a discussão fica orientada a que pedaço do seu processo é útil, e não necessariamente que eu faço assim porque lá na minha empresa é assim. Aqui estão alguns links e referências de muita coisa que eu falei, pessoal. Obrigado, era isso que eu queria trazer para vocês.